Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, se a gente presta bem atenção, no decorrer do culto, existe uma riqueza tão grande em cada minuto que a gente está dentro da igreja. Você vê que o louvor, ele é um refrigério para a nossa alma. Glória a Deus. O louvor, ele tira todo o estresse do dia a dia, todas as preocupações de lá de fora. O louvor, ele nos deixa calmo, com serenidade enviada por Deus. E quando a gente fala de louvor, de serenidade, de calma, a gente lembra que no livro de Reis, a palavra de Deus diz que Saul, quando ele estava nervoso, estressado, angustiado, ele dizia assim: vai chamar Davi. Porque Davi, ele tinha um instrumento que ele fez pelas próprias mãos, mas por mais que aquele instrumento fosse simples, aos olhos humanos fosse um instrumento feito por Davi, mas quando Davi tocava e buscava a Deus em louvor, a presença de Deus descia naquele lugar e acalmava, e Deus, ele trabalhava. Então Saul dizia: vai chamar Davi. E quando Davi chegava e tocava aquele instrumento, Saul se acalmava. Saul, ele se transformava em um novo homem, porque Deus, ele acalmava aquele homem através de Davi, de um servo tão pequenininho, um servo que ninguém dava nada, mas a palavra de Deus diz que Davi era segundo o coração de Deus. Glória a Deus. E o momento da palavra no culto, irmãos, é um momento que nos ensina a caminhar nessa terra, nos ensina a respeitar o nosso próximo, nos ensina a fazer a vontade de Deus, a agradar a Deus. O momento da palavra é um momento que nos ensina a dar passos firmes aqui nessa terra. É um momento abençoado, é o momento da palavra, porque entra em nós um alimento que talvez não é o alimento que alimenta a tua carne, mas é o alimento que alimenta o teu espírito, para te sustentar todo dia da tua vida. Glória a Deus, aleluia. Mas também, irmãos, tem o momento da oração. O momento da oração é aquele momento em que a gente dobra os nossos joelhos para conversar com o melhor amigo, que se chama Jesus Cristo. Aleluia. Orar na igreja, irmãos, é muito fácil. Orar na igreja, irmãos, tem muitas pessoas que dobram os joelhos para que o outro irmão perceba que você está orando. Orar na igreja é um momento em que a gente se reúne. Mas o difícil, irmãos, é orar dentro do nosso quarto, onde ninguém está vendo, onde só Deus está presenciando, onde é o momento em que Deus diz assim: Ele tem algo especial para me contar, Ele tem algo para me entregar, para que eu possa abençoar a vida dele, onde Deus reconhece de que a nossa fé, ela está se manifestando, é onde Deus trabalha, é onde Deus dá a você aquilo que você tem necessidade, é onde, meu irmão, é o momento em que nenhum homem pode suprir a tua necessidade, somente Deus. Somente Deus. Olhe para quem está do teu lado e diz assim: somente Deus. Aleluia. Meus queridos irmãos, existia um casal, irmão, em que a mulher era muito crente. Aleluia. A mulher era muito crente, mas o homem, ele era descrente. O marido, ele era descrente, ele só pensava em vaidade, ele só pensava em ter, em fazer, ele só pensava em ser reconhecido. Mas aquela mulher muito crente, todos os dias ela se ajoelhava, ela dobrava os joelhos na presença de Deus. Todos os dias ela buscava a face de Deus em oração. Mas aquele homem, ele se sentia cada dia incomodado,
lado, e teve uma vez que ele chegou para ela no quarto, ele interrompeu a oração e disse assim: mulher, por que tu ora tanto? Há anos e mais anos, mulher, tu ora a esse teu Deus e a nossa vida continua a mesma, a nossa vida continua no mesmo estágio. Mas ela disse assim: eu oro buscando a Deus. Mas ele disse assim: mas o que é que tu ganha de Deus? Tu não ganha nada. Ela disse: não, meu marido, eu não ganho nada, eu só faço perder, eu só faço perder. Ele disse: mas por que tu continua orando se tu perde tanto? Ela disse assim: olha, cada vez que eu oro a Deus, eu perco a vontade de pecar. Cada vez que eu oro a Deus, eu perco a falsidade que eu tinha com o meu próximo. Cada vez que eu oro a Deus, eu perco aquele jeito que eu tinha de ser falsa com as pessoas. Cada vez que eu oro a Deus, eu perco aquele jeito que não agradava a Deus. Cada vez que eu oro a Deus, meu marido, eu perco a vontade de retribuir a você todo o mal que você me fez, tudo aquilo que você me fez sofrer. Então, cada vez que eu oro a Deus, eu perco as coisas ruins que o mundo me oferece, mas eu ganho de Deus as bênçãos, as maravilhas, as riquezas espirituais. E é assim, meu marido, que a vida da gente é abençoada por Deus. Não é ter, não é ver crescimento material, mas é ver o crescimento espiritual no nosso casamento e em tudo que a gente faz. O marido ficou perplexo, e a palavra de Deus diz assim: quem achar a sua vida, perdê-la. Quem todavia perder a vida por minha causa, achá-la. Então tem pessoas que dizem assim: eu não vou para a igreja não, porque eu tenho tudo nessa terra, eu encontrei tudo nessa terra, mas a vida vai perder, não vai ter a vida eterna. Mas se você perder tudo que o mundo te oferece, que não agrada a Deus, com certeza você vai ter uma vida ao lado de Deus, no reino celestial. Que Deus abençoe, e eu agradeço a você.